esposa do tenente-coronel Mauro Cid, Gabriela Santiago, admitiu hoje em depoimento à Polícia Federal que usou o certificado de vacinação falso e atribuiu a responsabilidade ao marido, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília. A Tainá Farfan tem as informações ao vivo. Oi, Tainá. Boa noite. Oi, Carol. Ótima noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. A mulher de Mauro Cid afirmou ter conhecimento desse esquema de fraude de cartões de vacinação. Ela afirmou ainda que chegou a usar um desses documentos falsos por não ter sido vacinada contra a Covid-19 e ainda que foi o seu marido quem providenciou. As informações e as investigações da Polícia Federal ainda apontam que ela entrou 3 vezes nos Estados Unidos com essa documentação falsa. Quem trouxe essas informações para a gente foi a nossa analista de política, Renata Agostini. A Gabriela Cid prestou depoimento durante 3 horas na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. Ela deixou a sede da PF por volta das 5h10 da tarde. E vale a gente lembrar ainda que ontem o seu esposo, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro por 4 anos, também foi até a sede da PF para prestar depoimento, mas entrou mudo e saiu calado. Mauro Cid está preso preventivamente desde o dia 3 de maio. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse assunto em uma entrevista à revista Veja. Ele falou justamente sobre a relação dele com Mauro Cid. E ele afirmou o seguinte, abre aspas, quem indicou o Cid foi o comando do Exército da época, mas ele me serviu muito bem. Nunca tive nenhum motivo para desconfiar dele e não quero acusá-lo de nada. Eu tenho um carinho muito especial por ele. É filho de um general da minha turma, considero um filho, fecha aspas. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Tainá. Uma boa noite para você. Bem, por aqui vamos para a análise. Raquel Landim, vou começar com você, para a gente analisar um pouco as estratégias de Mauro Cid e da esposa dele. Essas estratégias conversam entre si? Carol, ainda está um pouquinho difícil de entender, né? Porque Mauro Cid ficou calado. A princípio, a explicação que a gente ouviu do entorno dele, do entorno do presidente Jair Bolsonaro, é porque ele não teria tido acesso à perícia do telefone dele. Então, não faria sentido, naquele momento, dar um depoimento. Já a esposa dele admite que cometeu um crime, que falsificou o registro e atribui a falsificação ao marido. Por trás desse silêncio do Mauro Cid, dizem advogados criminalistas que trabalham com isso, podem ter 2 estratégias. Ele pode estar querendo levar esse silêncio até o fim, é um direito que ele tem, não se autoincriminar, ou ele pode estar preparando um acordo de delação premiada, certo? Trocar essas informações pela liberdade dele. No caso dela, eu acho que como ela comete um crime, que é um crime, mas é um crime menor, ela também está procurando ali uma boa vontade da promotoria, do Ministério Público, já admitindo a infração. No início, eu imaginei que poderia haver uma rusga entre os dois, que fossem estratégias muito divergentes, ela entregando o marido. Agora, eu já não tenho mais certeza. Eu acho que talvez pode ser alguma coisa caminhando em conjunto, sim. Você vê alguma estratégia ligada, Caio? Eu acho muito difícil marido e mulher ter uma estratégia jurídica diferente, né? Mas a não ser que estejam brigados. Tudo pode acontecer, né? Dentro de casa, né? Agora, assim, eu acho que a justificativa para o Mauro Cid ter ficado em silêncio oficial é de que a perícia, como a Raquel falou, não havia sido concluída, não havia sido incluída nos autos e, portanto, não houve tempo suficiente para a defesa se preparar. Assim, se eu fosse apostar, eu apostaria toda uma estratégia conjunta de comunicação e de jurídica e política dele matar no peito, de fato, né? O Mauro Cid, a família, todo mundo ali, ninguém atribui a responsabilidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não basta apenas os acusados e os investigados dizerem que o Bolsonaro não teve nenhuma participação nisso, nem mesmo o próprio, como ele disse, né, no depoimento, se a investigação mostrar o contrário. Até agora, caminha para sim eles matarem no peito, mas isso não significa que ele matou no peito, né? É isso que eu queria dizer.
E aí vai ter que ver o relatório final da Polícia Federal, o eventual indiciamento, a posição do Ministério Público, que ele vai entender do conjunto probatório. Está caminhando para isso, né? Porque o entorno do Bolsonaro está muito, me diz pelo menos, né, oficialmente, assim, nos bastidores, muito seguro de que isso não vai evoluir e respingar nele. Muito embora, politicamente, já é uma história muito, assim, fácil de entender, o ajudante de ordens, o dano político já está feito, né? Deixa eu falar. E hoje o Bolsonaro dá uma extensa entrevista à Veja, né? Se explicando, mostrando o documento. Tem alguma preocupação ali O Bolsonaro está numa envolvida? agenda negativa desde que perdeu a eleição, praticamente. Ele não conseguiu ainda, quer dizer, o AgriShow foi um bom momento ali, PL das fake news, que virou uma coisa, governo-oposição, os bolsonaristas, de certa maneira, conseguiram Eu não sei se foi dele, derrotar o não sei o governo. tanto Não que foi ele ele, capitalizou. mas os defensores eram O AgriShow próximos sim, a mas, ele, né? Mas, assim, majoritariamente é uma agenda negativa que ele não está conseguindo sair. Ô Daniel, o dano político a Bolsonaro já está dado? Então, Carol, eu tenho lido esse caso da fraude no cartão de vacinação da seguinte forma: me parece que o dano de Jair Bolsonaro com seu eleitorado mais clássico ali, o eleitorado mais radical, que a gente nunca sabe dizer se são 10%, 15%, 20% do eleitorado total, eu acho que o dano com a fraude em si é muito reduzido. Acho que ele teria mais dificuldade de se explicar para esse eleitorado se alguém descobrisse que ele contrariou o discurso público e, no final das contas, tomou a vacina, né? Eu acho que esse eleitorado absorveu muito o discurso anti-vacina de Bolsonaro e encara uma possível fraude como algo menor, algo que ele peitou novamente, foi corajoso a ponto de peitar o sistema, né? E foi assim um rebelde contra o sistema, um sinal disso, assim, de como esse discurso e essa postura foi assimilada por parte da sociedade. Foi trazido pelo Yuri Pita, nosso colega, dias atrás, quando ele trouxe uma pesquisa aqui se não me engano, com quase 1.000 pediatras, que mostrava as razões de muitas famílias estarem extremamente desconfiadas em vacinarem seus filhos, suas crianças, não só contra a Covid, contra a influenza, contra a poliomielite, né, as vacinas mais básicas, né, até a gotinha na boca das crianças. E aí, todo tipo de alegação remete a uma coisa que a gente viu na pandemia inteira: desinformação, desinformação e desinformação. Raquel? Não, Carol, eu acho que assim, esse risco de aparecer uma notícia de que ele foi vacinado, o Bolsonaro não corre. Porque eu acho que nem se aparecer uma foto dele se vacinando, porque o eleitor dele vai falar, maquiaram essa foto, mexeram, porque como não tem teste que possa verificar, ele já contraiu a doença, então ele tem anticorpo. Eu acho que esse risco ele não corre. Eu concordo com o Daniel, acho que mesmo que ele tenha fraudado o cartão para se beneficiar nos Estados Unidos, o dano político é pequeno. O que pode causar um dano político grave para Bolsonaro é se ficar comprovado que ele, em algum momento, foi corrupto. E aí, por exemplo, as investigações envolvendo a Michelle Bolsonaro complicam a história. Quando aparece depósito em dinheiro vivo na conta dela, quando aparece ela usando o cartão da amiga. Hoje, na entrevista à Veja, ela diz, né? Eu era quebrada, eu sempre ajudei minha família, então eu tinha esse limite, eu usava um limite a mais ali no cartão da minha amiga. Tem muito brasileiro de baixa renda que faz isso, mas ela já era primeira-dama, para que ela continua fazendo isso? Então, assim, as histórias de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro, envolvendo Carlos Bolsonaro, esses episódios da Michelle, os próprios episódios, toda a questão do Queiroz, os imóveis, essa pecha de corrupto que é muito forte para o governo Lula, para o presidente Lula, por motivos óbvios dos escândalos do Mensalão e depois do Petrolão
fartamente documentado e comprovado, se conseguir se comprovar corrupção claríssima na família Bolsonaro e no governo Bolsonaro estão surgindo vários casos, né? A gente teve Ministério da Educação, Ministério da Saúde, etc, etc. Aí sim pega muito no eleitorado dele, porque o Bolsonaro, de alguma maneira, ele conseguiu convencer uma parte da população de que ele é íntegro, ele é um outsider. E o quanto tudo isso, Caio, vai impactar agora em 2024? O próprio Bolsonaro fez uma declaração na visita recente ao Congresso que ele só vai pensar em 2026 depois de eleger prefeitos e vereadores. Qual que é o peso de Bolsonaro para o ano que vem? Carol, a gente olha muito sobre esse lado da oposição, porque há toda essa cobertura policial, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus pares, da sua família, por aí vai. Mas eu aposto muito que o que vai definir 24 e até 26 é o governo, né? É o sucesso do governo Lula ou o insucesso do governo Lula. E, de certa maneira, isso ajuda a gente a entender também por que uma parte do governo e muitos setores da sociedade apostam muito nessa cobertura, né? E nessa temática, né? Não estou falando que ela não é importante, ela é relevante, é um ex-presidente da República, por aí vai. Mas tem um governo Lula aí para cobrir e para acompanhar de perto e fiscalizar também, né? E muito mais o sucesso dos candidatos governistas no ano que vem, dos bolsonaristas, oposicionistas, como quiser que chame, vai estar atrelado ao sucesso ou insucesso do governo Lula, do que, vamos dizer assim, ao caso do bolsonarismo e a tragédia toda do bolsonarismo, né, do fim político ali dele. Né? A gente tem que observar o governo Lula, as entregas ou não do governo Lula, a taxa de sucesso e insucesso do governo Lula, que isso vai fazer mais preço na eleição do que um Bolsonaro preso ou Bolsonaro inelegível. Concordo muito, né? com o Caio, porque o sentimento antipetista ele vai ser capturado por outra figura. Seja se o Bolsonaro estiver preso, inelegível, ou se tiver com a imagem desgastada, vai ser capturado por Tarcísio de Freitas, por Romeu Zema. É o governo Lula que vai estar em discussão na próxima eleição e os seus resultados. E aí, mais um ponto, Daniel. A Raquel fez menção aqui à entrevista à revista Veja, na qual Michele se coloca como uma possível candidata a um cargo. Não se refere a 2026 especificamente, mas coloca aí essa possibilidade em aberto. É em 2026 que ela está mirando? Olha, Carol, o que todos os aliados assim mais próximos mesmo de Jair Bolsonaro dizem ou apostam, porque é mais uma especulação, acho que ninguém tratou disso a fundo com o próprio Bolsonaro, é que Michele não será a escolhida do PL e do próprio Bolsonaro para encabeçar uma chapa em 2026. Todos apostam mais em figuras ali como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema. É uma diferença porque Tarcísio ainda tem a reeleição possível pela frente, né? Agora, mesmo com uma situação delicada, seja criminal, que a gente não sabe o que pode vir contra Bolsonaro, seja eleitoral, porque a inelegibilidade é quase certa, eu acho que Bolsonaro certamente ficará como o principal eleitor da oposição em 2026. Ele terá a capacidade de encaminhar a campanha, de ser a pessoa que carrega ali, pega pelo braço e circula pelo país com a pessoa candidata a herdar o seu espólio eleitoral. Agora, o curioso é que, ao contrário dos Estados Unidos, em que a retirada de Trump, agora está voltando Trump, né? Mas que a retirada de Trump engendrou outros candidatos ainda mais à direita, aqui eu tenho dito, no Brasil, a saída de Bolsonaro, a inelegibilidade, tende a colocar candidatos menos à direita do que Bolsonaro. O próprio Tarcísio tem dado demonstrações de ser alguém um pouco mais conciliador do que o Bolsonaro. E 2026 começa em 2024, né, Carol? Principalmente aqui, né, em São Paulo, né? Ele já vai ser o grande eleitor em 2024. O PL tem essa
ambição de fazer muitas prefeituras, aproveitar o fundo partidário, colocar o Bolsonaro e a Michelle para viajar e tentar criar para o bolsonarismo e para esse fenômeno da direita o que eles não tinham na eleição do ano passado, que eles tinham rede social, a imagem, mas eles não tinham a máquina das prefeituras. Mas o Caio ia falar de São Paulo. Não, acho que aqui em São Paulo vai ser praticamente um terceiro turno, né? Tá caminhando para isso, né? O Lula vai depositar todo o governo ali no Guilherme Boulos e a direita bolsonarista ali tentando um Ricardo Salles e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, querendo o apoio do Bolsonaro. Vai estar muito claro isso, porque tem um candidato muito ligado ao lulismo, que é o Guilherme Boulos, com o apoio do PT. A Tabata, você acha que está descartada? Não vou falar isso, né? Depois daí, daqui a um ano aqui ela ganha, né? Daí tá a minha cara aqui, aproveitando, né? Caio, qual que é o poder nesse momento do Bolsonaro dentro do PL, na definição, por exemplo, dos candidatos do partido? Quando a gente observa... Poder do Bolsonaro, Do Carol? Bolsonaro. Fala do Bolsonaro desistindo por um conselho do pai, como ele mesmo colocou, a se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro. Carol, o PL ele tem um segmento bolsonarista. Hoje eu tive uma liderança petista, hoje de manhã, grande, aqui em São Paulo, pessoalmente, e me deu uma definição, tudo bem, petista, mas porque eu achei interessante. O PL ele tem ali os bolsonaristas, mais ou menos 20%. Você tem uma parte que vive de emenda, da micropolítica ali, e tem outra parte que é governista, né, que quer aderir ao governo Lula. Então, essa lógica do bolsonarismo, até na escolha das candidaturas, ela não é uma lógica assim tão automática. Os candidatos serão escolhidos a partir, e é um critério que costuma valer para todos os partidos, de quem tem mais chance. É na pesquisa, na composição com alianças, porque às vezes você quer juntar os partidos do mesmo campo político, no caso da direita que a gente está falando, com uma outra composição, numa aliança, e é o candidato de outro partido. Essa lógica, ela não costuma entrar tanto assim. É candidato quem tem mais chance, né? Essa é a lógica. Se for um bolsonarista que tem menos chance, o PL vai preferir alguém que quer se aliar ao governo Lula. Isso é muito claro, porque ele quer liderar o número de prefeitos no país, o PL.